Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando a nossa primeira pré-aula do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. As igrejas que utilizam a revista da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, no Brasil e outras nações do mundo, estarão estudando o tema de capa Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta lição, queridos, ela é comentada pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. E esta lição é uma oportunidade para que o professor leve ao aluno esta motivação, esta energia, para que cada crente se sinta desafiado a fazer parte da grande comissão. Nós não somos adeptos, torcedores, simpatizantes de uma religião. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E o discípulo, ele reproduz da melhor forma possível o modelo do seu mestre. E Jesus é a nossa maior referência no que diz respeito a missões. Todos nós fomos alcançados pela obra missionária. Você, meu caro professor, foi alcançado pela obra missionária. Todos nós devemos manifestar esta gratidão, porque alguém foi utilizado por Deus, alguém se dispôs, obedeceu à ordem de Cristo e saiu para pregar o Evangelho. Alcançou o seu estado, o seu país, a sua cidade, sua família, inclusive você. Então, ofereça todo o seu empenho nesse último trimestre do ano para que você motive os seus alunos a se envolverem com esta obra extraordinária. Eu te desejo um trimestre de muito crescimento, de muita edificação, em nome de Jesus. Ao término destas pré-aulas, nós estaremos sempre deixando uma sugestão de dinâmica para que você possa levar os seus alunos a interagirem no decorrer da sua ministração, ok? Então vamos para a nossa primeira lição do trimestre. E o tema da nossa primeira lição é a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. É importante que se esclareça aos nossos alunos essa palavra etnocêntrico. Afinal de contas, não é uma palavra do cotidiano, não é uma palavra usada comumente no nosso dia a dia. A grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Esta palavra etnocêntrico se refere ao propósito, à abrangência da obra missionária. Essa palavra, ela dá a ideia da formação de povos que se estabelecem com a sua cultura própria. Ou seja, uma etnia, ela é diferente de país, porque um país, ele possui várias etnias. E o evangelho, a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus, ela não deve ter o propósito, nós não devemos ter o propósito simplesmente de alcançar países para que sejam lançados em nossas estatísticas, em nossos relatórios. Sabe por quê? Porque dentro de um país existem várias etnias. Então nós precisamos verificar se as etnias estão sendo alcançadas. Dentro do Brasil existem várias etnias. Temos os povos originários. A pergunta é, o evangelho alcançou o Brasil? Está alcançando todas as etnias que estão aqui dentro? Por isso que o tema da lição tem essa palavra. O evangelho, ele tem o propósito de alcançar todas as etnias, todos os povos estabelecidos, com os seus costumes, com as suas culturas. Existem culturas que nós precisaremos ensinar aquele povo a deixar de lado os aspectos pagãos desta cultura. Existem outros aspectos que, apesar de serem bem diferentes do nosso, não precisam ser combatidos porque não afetam o destino eterno desta pessoa. Então, este é o tema de hoje, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. A ordem de Jesus é para que todos os povos sejam alcançados. Nós vamos nos utilizar de um texto bíblico como ponto inicial, como ponto de partida. Esse texto, inclusive, está na leitura bíblica em classe. Inclusive, um texto muito conhecido. Mateus 28, versos 19 e 20.
Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu aproveito para lembrar ao professor que a lição do mestre, a lição de professor, ela possui um recurso chamado plano de aula, onde nós temos algumas sugestões para melhorar a sua didática. Nesse plano de aula, nós conhecemos os objetivos da lição. Cada objetivo está atrelado a um tópico. Então é importante que você, professor, ministre a sua aula de olho no objetivo de cada tópico, para que você alcance o propósito estabelecido. Então, no primeiro tópico, nós temos um objetivo, que é esclarecer o conceito de grande comissão. Esse texto que nós lemos é a grande comissão. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele motiva os seus discípulos, ele não dá simplesmente uma sugestão, ele dá uma ordem, como nosso Senhor, como nosso Mestre. Esta é a grande comissão, a palavra mobilizadora do nosso Mestre, incentivando a igreja a alcançar todas as etnias. Eu comecei essa pré-aula falando da diferença de país e etnia. Para você ter uma ideia, a ONU estabelece hoje o número de 193 países, porém etnias superam a marca de 24 mil. A grande comissão ela é fundamentada em alguns textos, que eu vou estar citando aqui essas referências para que você possa conhecer. E você, querido professor, guarde essas referências, que ao término da pré-aula nós estaremos citando aqui algo a respeito de cada uma delas. Em cada uma dessas referências tem um propósito de Deus sobre a natureza da obra da evangelização. Então, o primeiro fundamento, o primeiro texto que fundamenta, Mateus 28, versos 18 a 20. Segundo texto, Marcos, capítulo 16, versos 15 a 20. Lucas, capítulo 24, versos 46 a 49. João, capítulo 20, versos 21 a 23. E Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Guarde essas referências, que daqui a pouco nós retornaremos a elas com um breve comentário. Ainda no primeiro tópico, nós iremos apresentar aos nossos alunos os objetivos da grande comissão. Número 1, proclamar o evangelho em palavra e ações a toda criatura. Número 2, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Número 3, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local. Então, fazer a obra de Deus, a gente precisa ter esses objetivos em mente. Nós somos discípulos de Cristo e precisamos proclamar a palavra de Deus. As pessoas que forem aceitando a Cristo precisam ser discipuladas para que compreendam a dinâmica da sua nova vida. Elas precisam também serem integradas à igreja no aspecto espiritual e também social. O segundo tópico da nossa primeira lição do trimestre apresenta o assunto missões transculturais. Eu vou ler aqui com você o conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Eu aproveito esse segundo tópico para apresentar aqui algumas sugestões literárias aos nossos alunos e também, de uma forma especial, aos nossos professores. Eu tenho o livro aqui de John Piper e David Mathis. Esse livro ele é lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e tem o título Cumprindo a Missão, levando o Evangelho aos não alcançados e aos não engajados. Aproveito para fazer uma leitura na página de número 12. Nós temos o conceito do que é missões, radicalizada na palavra latina mito, que quer dizer enviar,
Missões é um termo de meio milênio de idade, que significa o envio dos seguidores de Jesus para a sua seara global de todos os povos. Este livro não é apenas a reunião de conceitos, mas é também um material de despertamento espiritual. Deixo aqui a recomendação a professores e alunos. Também apresento o livro do conceituado missionário germânico Reinhard Bonk, o livro Evangelismo por Fogo. Esse missionário, ele já partiu para a eternidade, mas dedicou várias décadas da sua vida para a obra missionária no continente africano. É importante que o professor e também os nossos alunos conheçam essa literatura. É uma obra que motiva o crente a partir para a ação da obra missionária. Para que você conheça o contexto da história e a evolução da obra missionária, eu sugiro também essa obra lançada pela editora Agnus, o livro História do Movimento Missionário. Essa obra ela é extraordinária, porque nós temos aqui a teologia de missões com seus conceitos, mas nós temos também aqui a história do avanço missionário, passando pela obra missionária dentro e fora do Império Romano, o impacto missionário no período da Reforma Protestante e a parte do capítulo 10, que é a que eu gosto mais, a obra missionária na América Latina. Então são algumas obras que vão fundamentar e despertar os nossos irmãos para intercederem pela obra missionária e certamente despertar no coração de muitos essa chamada, esse desejo, para que você parta também para a ação e assim leve o evangelho aos que precisam ouvir a mensagem da salvação. Nesse segundo tópico, eu quero fazer menção a um texto bíblico na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 4, eu digo que esse texto mostra o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. E aí eu pergunto a você, professor, a você, aluno, esse é o seu desejo? Quando a gente deseja algo, a gente ora, a gente pensa, a gente se aplica nisso. Então, se você tem o mesmo desejo de Deus, você está orando e se envolvendo para que os seres humanos venham à salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Para encerrar o segundo tópico, eu vou elencar as barreiras das missões transculturais, alguns desafios que a gente precisa saber que eles existem. Primeiro, existem as barreiras geográficas. Segundo, as barreiras culturais. Terceiro, as barreiras econômicas. Quarto, as barreiras linguísticas. Quinto, existem as barreiras religiosas. Os apóstolos, eles enfrentaram estes mesmos desafios. Mas na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou até os confins da terra. Não vai ser diferente comigo e com você. O mesmo poder está disponível para que você possa fazer a diferença neste último período da igreja na terra. Terceiro tópico, visão global do evangelho no mundo. Nesse terceiro tópico existem 4 fundamentos. Se você puder colocar esses tópicos em um quadro, com certeza vai ficar melhor para que o teu aluno compreenda e possa metabolizar este assunto. Existem 4 fundamentos para a obra da expansão no reino de Deus. O primeiro fundamento é a evangelização, a prática da pregação. O segundo fundamento é o discipulado. Eu aproveito para apresentar aos nossos professores e alunos esse livro de nossa autoria, o livro Missões Urbanas, Despertar, Mentorear e Enviar. Nesse livro nós temos um capítulo, o capítulo de número 10, página 65, que ele é todo voltado para o papel imprescindível do discipulado. E nesse capítulo nós usamos uma ilustração, a ilustração da obstetrícia e da pediatria. 2 áreas da medicina que são muito importantes e complementares. E utilizando essa ilustração, nós falamos sobre a necessidade da igreja usar essas 2 ações complementares, porque a igreja, inclusive se tratando de Assembleia de Deus,
Nós somos muito bons em ganhar as pessoas. A Igreja Assembleia de Deus faz um trabalho extraordinário ganhando almas para Cristo. Então nós já somos bons na obstetrícia, mas nós precisamos ser bons também na pediatria. Esses novos convertidos precisam dos pediatras espirituais. E esses pediatras são os discipuladores. Então o discipulado é o segundo fundamento da obra missionária. Em terceiro lugar, o arrependimento. Nós precisamos pregar o evangelho para levar as pessoas ao arrependimento. Nós não podemos nos deter à superficialidade de ministrações simplesmente motivacionais, dizendo para as pessoas que elas vão superar os seus obstáculos. Nós precisamos levar as pessoas a olharem para o pecado como algo letal que pode prejudicar o seu destino eterno. Somente essa mensagem mostrando a realidade eterna vai despertar a pessoa ao arrependimento. O quarto fundamento da obra missionária é a capacitação do Espírito Santo. Na página de número 12 do livro de apoio, é do conhecimento dos senhores e senhoras, que as lições da CPAD elas possuem um livro de apoio, que geralmente é escrito pelo mesmo comentarista. A lição é baseada nesse livro. Está aqui o livro do pastor Wagner Gabi, Até os Confins da Terra. E na página de número 12, lembra daquelas referências que eu pedi para você guardar? Na página de número 12, o comentarista teve o cuidado de apresentar o objetivo e a natureza de cada uma dessas referências. Eu vou citar e vou colocar, nós vamos colocar também, para que seja mais didático, nós vamos colocar na tela para você cada uma dessas referências. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, o propósito é fazer discípulos. Marcos 16, versos 15 a 20, o propósito é mostrar a forma. Lucas capítulo 24, versos 46 a 49, o propósito é mostrar o resultado da pregação do Evangelho. Jesus Cristo disse que a pregação do Evangelho vai gerar arrependimento e remissão de pecados. Em João capítulo 20, verso 21, nós temos Jesus como exemplo. O propósito desse texto é mostrar Jesus como exemplo. Jesus disse lá, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E em Atos capítulo 1, verso 8, o propósito é mostrar a autoridade para fazer a obra missionária. E esta autoridade ela é patrocinada pela presença do Espírito Santo na igreja. O Espírito de Deus, ele promove essa virtude, o poder, o batismo com o Espírito Santo, essa dinâmica, essa explosão, para que a igreja avance na pregação do Evangelho. Eu finalizo a nossa pré-aula de hoje dando uma sugestão de dinâmica. Essa sugestão está no periódico da CPAD, na página de número 31, o periódico chamado Ensinador Cristão, um recurso muito importante para os professores. Recomendo que você possa adquirir. Essa dinâmica ela é simples, o material que você vai utilizar é simplesmente alguns palitos de churrasco, e você vai entregar para alguns alunos, você vai selecionar alguns alunos, você entrega um palito para cada um e pede que eles quebrem. Depois você pega um volume maior, por exemplo, 3 ou 5, entregue para um aluno e peça que ele quebre. Se ele conseguir quebrar, vai ficar perceptível que ele utilizou um esforço a mais, porque ele estava sozinho fazendo um maior serviço. A lição dessa dinâmica, a moral dessa dinâmica, é que a obra missionária para ela vai exigir muito esforço. E talvez não consigamos fazer com toda a eficácia necessária. Mas se todos nós nos envolvermos, cada um fazer a sua parte, com certeza a gente consegue. Um vai, outro contribui, outro mobiliza a Secretaria de Missões para arrecadação de recursos, para a construção de igrejas, para salário de missionários. Cada um usa o seu talento. E assim a pregação vai chegando até os confins da terra. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula e até a nossa próxima pré-aula em nome de Jesus.